Da onde a gente veio? Olha, essa é talvez a pergunta mais fundamental que a humanidade já se fez. Uma pergunta que ecoa há milênios, sabe? E que fascina todo mundo, de pensadores e cientistas até nós, no nosso dia a dia. Há mais de 2000 anos, lá na Grécia Antiga, o dramaturgo Sófocles já escrevia sobre isso, sobre essa nossa admiração pela condição humana. E essa citação ela nos lembra de uma coisa essencial. A nossa própria existência sempre foi o maior dos mistérios e o ponto de partida para as maiores jornadas da nossa história. E aí a gente chega nas perguntas centrais. São simples de fazer, né? Mas as respostas, bom, as respostas nos levaram a jornadas incríveis de descoberta, de fé e de muita imaginação. É essa busca que a gente vai explorar agora. Para tentar responder a essa pergunta, a gente criou diferentes jeitos de entender o mundo. Nós vamos dar uma olhada em como a ciência, com sua busca por provas, os mitos antigos, com todo o seu poder simbólico, e as narrativas da fé ofereceram suas próprias respostas, cada uma do seu jeito. Então, vamos começar pela abordagem mais formal, a científica. A gente está falando da antropologia, a disciplina que se dedica a entender o ser humano em todas as suas facetas. Uma verdadeira ciência sobre nós. A definição formal está aí bem clara. A antropologia estuda tanto a nossa biologia quanto as nossas criações culturais. Mas a parte mais legal está no final, o interesse especial nas diferenças. Isso força a gente a pensar o que nos une como uma única espécie e, ao mesmo tempo, o que cria essa diversidade incrível de culturas que a gente vê pelo mundo. Agora, o que é bem interessante aqui é como a antropologia se divide. De um lado, você tem a antropologia física, que funciona mais como uma ciência natural, medindo e comparando nossos corpos. Do outro, a antropologia cultural, que mergulha fundo no universo dos nossos costumes, das nossas crenças, das leis. São duas lentes diferentes para enxergar o mesmo ser humano. Ok, agora a gente avança para a grande história que a ciência nos conta sobre as nossas origens. E essa história, curiosamente, não começa aqui na Terra, não. Ela começa lá nas estrelas. Sabe, antes mesmo de a gente conseguir entender a nossa evolução biológica, uma outra ideia, uma ideia gigantesca, teve que mudar primeiro. A de que nós não somos o centro do universo. Perceber que o nosso planeta é só mais um, girando em torno de uma estrela comum, foi um passo fundamental para a gente poder contar a nossa história de um jeito mais objetivo. E essa linha do tempo aqui mostra essa jornada de um jeito genial. Começa com Copérnico, que nos tirou do centro de tudo, aí vem Kepler e Newton, que descreveram como as coisas se movem no espaço. E a coisa avança até Einstein e Hubble, que revelaram um universo que não é estático, ele está sempre se expandindo. Cada passo desses nos levou para mais perto da nossa verdadeira história cósmica. E toda essa jornada nos trouxe até o modelo que a gente tem hoje, o Big Bang. A ideia de que o cosmos inteiro, tudo que a gente conhece, nasceu de um pontinho minúsculo, super quente e denso, e que continua se expandindo até hoje. É a nossa história de origem cósmica. Do cosmos, a gente aterrissa na vida. A teoria da evolução, popularizada por Charles Darwin, basicamente nos diz que a vida não foi criada de uma vez só e pronto. Pelo contrário, ela se transforma. As espécies mudam bem devagarinho, se adaptando ao longo de muito, mas muito tempo. Tá, mas como isso funciona na prática? A seleção natural pode ser resumida em 4 passos simples. Primeiro, existe variação, ou seja, os indivíduos são diferentes entre si. Segundo, eles competem por recursos, como comida e espaço. Terceiro, algumas variações ajudam na sobrevivência, e isso é a adaptação. E quarto, essas características que dão vantagem são passadas para as próximas gerações. É um processo bem legal se a gente parar para pensar. Agora, vamos mudar completamente a perspectiva. A gente vai sair da ciência por um momento. Muito antes dela, como as pessoas explicavam o começo de tudo? A resposta está nos mitos de criação. E o mais incrível é que isso é universal. Para todo lugar do mundo que a gente olha, em todas as culturas, a gente encontra uma história de origem. E esses mitos, eles não eram só historinhas para dormir, não. Eles eram a estrutura da realidade daquelas pessoas, explicando tudo, desde por que o Sol nasce até qual era o lugar da humanidade no universo. E a diversidade dessas histórias é impressionante. Pensa só. Na Mesopotâmia, o mundo nasce de uma briga entre deuses. Para os gregos, tudo surge do caos. Os povos germânicos imaginavam um choque violento entre fogo e gelo. E para os maias, o homem foi criado a partir do milho, que era a base da vida deles.
No meio de todas essas histórias, uma delas ia ter um impacto, nossa, gigantesco no mundo. Aqui está no livro de Gênesis. A estrutura e a mensagem dela não só formaram uma religião, mas moldaram profundamente a cultura, a arte e o pensamento do mundo ocidental. A narrativa de Gênesis é super organizada, né? Dividida em 6 estágios, ou dias. Começa com a luz e o céu, depois vem a terra e as plantas, aí os corpos celestes, os animais e, por último, no ápice da criação, os seres humanos. E é aqui que as coisas começam a ficar mais complexas. A gente chega no mundo de hoje, onde essas duas grandes narrativas, a científica e a religiosa, se encontram e muitas vezes batem de frente. Aqui a gente vê o contraste bem claro. De um lado, a teoria evolutiva descreve um processo natural, sem um guia, que aconteceu ao longo de bilhões de anos. Do outro, o criacionismo bíblico fala de um ato intencional de um criador, com a humanidade tendo um lugar super especial nisso tudo. As diferenças são realmente fundamentais. E aqui vale um detalhe importante. A visão criacionista não é uma coisa só. Dentro do próprio cristianismo, por exemplo, existem pelo menos 3 formas principais de ver isso. Cada uma é um jeito diferente de conciliar os textos sagrados com o que a gente sabe hoje. Tem a que lê o Gênesis literalmente, a que aceita a idade da Terra que a ciência aponta, e até a que vê a evolução como a ferramenta que Deus usou para criar. No fim das contas, talvez o mais fascinante nisso tudo não sejam as respostas em si, mas o que essa busca incansável por elas revela sobre quem nós somos. Essa citação de Maimônides, um grande pensador judeu, meio que junta as duas pontas, sabe? Ela sugere que observar o universo, algo que a ciência faz o tempo todo, pode levar a um sentimento profundo de admiração e a uma busca por significado, que é mais o território da espiritualidade. E é isso que está no centro de tudo, no final das contas. Perguntar de onde viemos é algo que não dá para separar de perguntar por que estamos aqui. A busca por uma origem é, na sua essência, uma busca por um propósito. E para fechar, fica uma última reflexão. Será que essas grandes narrativas, tanto as científicas quanto as religiosas, servem só para contar o nosso passado? Ou será que, ao definir de onde viemos, elas também estão tentando nos dizer para onde a gente deve ir e o que a gente pode se tornar? A pergunta fica no ar. Valeu por acompanhar a gente nessa jornada.